Eu realmente parei de acreditar nessas três coisas e a minha fé cresceu. Ela, na verdade, alavancou. Eu me coloquei em um outro nível de relacionamento com Deus a partir do momento que eu entendi de fato que essas três coisas, essas três crenças, essas três situações não são situações que eu deveria levar para frente. E eu queria te dizer um negócio. A terceira coisa, eu tenho certeza que vai falar mais de você do que de mim. Então fica comigo até no final, que você vai sair daqui como eu também cresci na fé, você também vai crescer. Então fica aqui que nós vamos aprender juntos. A primeira coisa que eu acreditava de verdade é que todo sofrimento era consequência do pecado. Eu acreditava nisso. E por acreditar nisso, a minha vida, ela não se desenvolvia em vários aspectos. Só para você entender, claro que a gente sabe que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A gente sabe dessa situação. A gente sabe que o pecado de Adão e Eva, os nossos pais da humanidade, legaram para nós a morte a toda a humanidade. Então nós pecamos porque somos pecadores. A gente entende isso. Só que o que eu estou falando para vocês, que eu acreditava que todo sofrimento do crente, qualquer sofrimento, era consequência não do pecado de Adão e Eva, não do pecado original. Era consequência de algum deslize meu, de algum pecado meu. Então, se eu estava triste, se eu estava enfermo, se eu estava com alguma dificuldade, enfrentando algum problema no dia, logo eu associava isso ao pecado. Eu queria trazer um texto aqui para vocês da Bíblia, que está lá em João capítulo 9. O que diz João capítulo 9? João capítulo 9, ele nos conta uma história de um cego. E os discípulos de Jesus perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou para que aquele homem nascesse cego? Percebeu aqui? Tem um problema que os discípulos de Jesus estão associando ao quê? Ao pecado. Quem pecou, Jesus, para que ele nascesse assim? Essa era a minha crença. A crença dos discípulos. Eu acreditava nisso. E eu tenho plena convicção que se você clicou nesse vídeo, você também acredita nisso. Ou acreditava, pelo menos. Então, se você acreditava, você vai se identificar. Geralmente, quando nós estamos passando por algum problema, nós associamos isso ao pecado como um castigo de Deus sobre o ser humano. Ah, você pecou, então eu vou trazer sofrimento para a tua vida. Só que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente entende que nem todo sofrimento está de fato associado a um pecado isolado, a um pecado individual. Jesus ele nos ensinou o seguinte, ó, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por situações difíceis, mas em nenhum momento ele associou isso a algum pecado específico. A gente entende que toda a dificuldade humana ela é causa do pecado original. Mas isso não quer dizer que essa dificuldade é por causa de um pecado da tua mãe, de um pecado do teu pai ou algum pecado teu diretamente. Quando eu entendi isso na Bíblia Sagrada, sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a viver mais leve. Talvez você vive uma vida angustiada, uma vida amarrada, uma vida que não evolui no relacionamento diário com Jesus, porque você fica se apegando a essas coisas. Bah, eu estou assim porque eu errei aqui, porque eu tomei uma decisão errada aqui, então Deus está me castigando. Isso não é uma verdade.
bíblica. Nem todo sofrimento está associado ao pecado. Muitos sofrimentos são associados a porque nós somos seres humanos de fato. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa que eu deixei de acreditar foi que todo sofrimento é consequência do pecado. Isso aqui, para mim, foi essencial. E eu espero que, a partir desse vídeo, você também seja, de fato, livre. A Bíblia diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. A segunda coisa que eu parei de acreditar e que fez a minha fé aumentar demais foi eu entender o seguinte: olha o que eu afirmava: se eu pecar, eu dou brecha pro diabo. Tipo assim, pequei, é como que se abrisse um portal aqui, eu estou aqui, aí vem o diabo e entra aqui, por um portal que foi aberto por causa do meu pecado. E assim sucessivamente, abriu outro portal, e vai, e o diabo vai entrando, e o diabo vai entrando, e o diabo vai entrando. Isso aqui massacra a nossa consciência diante de Deus. Isso aqui faz com que nós não aceitemos o sacrifício de Jesus na nossa vida. Isso faz com que nós perdemos a nossa confiança na salvação de Jesus. Lá quando João escreveu a sua carta, a primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó: filhinhos, essas coisas eu estou escrevendo para vocês não pecar. Então a Bíblia é um conjunto de instruções que veio diretamente de Deus para que nós andássemos no caminho correto, para que nós não pecássemos contra Deus. Mas daí João fala o seguinte: mas caso você peque, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, ele intercede por nós em nosso favor. Em nenhum momento na Bíblia, você vai encontrar uma afirmação dessa. Ah, se você pecar, vai abrir um portal aqui e vai entrar o diabo e vai fazer um rebuliço na tua vida. Isso não é uma verdade bíblica. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. Se o Espírito Santo habita dentro de você, não existe espaço ou brecha que você dê para que o diabo passe a habitar dentro de você. Isso não é uma verdade bíblica. Isso aí é uma fábula, isso aí é um ensinamento falso, isso aí é qualquer outra coisa, menos um ensinamento coerente, bíblico e saudável. Não é um ensinamento saudável. Então, hoje, você clicou nesse vídeo e está ouvindo da minha boca, do Prof. Tiago aqui. Tiago está falando com você. Não acredite nisso. Você tem que confiar na graça de Deus. Você tem que confiar no amor de Deus. Nós somos pecadores. Nós, a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos livres do pecado. Nós vamos errar? Vamos, porque o mesmo João, que diz que temos um advogado, ele disse que se a gente diz que não tem pecado, a gente faz de Deus um mentiroso. Então a dinâmica da vida cristã é um processo de crescimento que não nos isenta das falhas. Até porque se, de fato, quando eu peco, eu abro uma brecha, a graça de Deus, ela é insuficiente. O sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Então, quando eu aprendi que Deus me ama, que Deus está interessado no meu crescimento espiritual, eu cresci na fé, eu amadureci na fé, eu desenvolvi um relacionamento sério e saudável com Jesus. Eu vivo para agradar Ele. Eu não vivo mais com medo de abrir brechas para o diabo, porque eu sei quem me habita, o Espírito do Eterno. Então, essa segunda verdade aqui foi essencial na minha vida. E se você está passando pela mesma situação que eu passei, está na hora de você tomar uma posição na tua vida e, de fato, crer nessa graça maravilhosa de Jesus. E a terceira coisa que eu parei de acreditar,
que eu acredito que você acredita também, fez com que, de fato, todas essas coisas que eu deixei de acreditar se consolidasse para que eu amadurecesse de fato na fé e alcançasse um nível de relacionamento maduro com Jesus. Qual é, Tiago? Jejum. Olha o que eu afirmava. Jejum é para Deus me responder ou para eu usá-lo como ferramenta de adquirir mais poder de Deus. Eu afirmava isso. Eu aprendi isso. Eu aprendi que jejum era uma ferramenta que Deus me dava para eu conseguir mais poder dele ou para fazer com que Deus me respondesse uma necessidade minha. Eu afirmava isso. E eu deixava de usufruir de um relacionamento mais profundo com Deus porque eu acreditava nisso. E lendo a Bíblia, eu aprendi que o jejum bíblico não é isso. Que, na verdade, o jejum bíblico está muito mais ligado a uma adoração a Deus do que um sacrifício ou do que um alto flagelo diante dele. Aprender isso fez com que eu apreciasse melhor essa disciplina espiritual de jejuar. Eu parei de colocar Deus na parede para resolver os meus problemas e comecei a deixar Ele no trono, que de fato é o lugar dele, porque Ele é Senhor da minha vida e Senhor da tua vida. Deixei Ele no trono e comecei a o quê? A me prostrar diante dele em adoração. Então, a partir do meu entendimento, eu comecei a praticar um jejum saudável, um jejum bíblico, aonde eu comecei a desenvolver um relacionamento mais sério, mais profundo com Jesus. Coloca aí nos comentários para mim. Hoje você jejua para quê? Para conseguir uma vitória que você precisa? Para conseguir um emprego que você precisa? Ou para conhecer mais Deus? Coloca aí no comentário. Deixa eu entender em que ponto a tua vida está hoje. E eu quero conversar contigo no comentário. Você jejua para quê? Para conhecer mais de Deus ou para tirar mais de Deus? Comenta aqui. Queria também que você comentasse o que essas 3 verdades que eu aprendi estão contribuindo para que também você cresça na fé hoje. Na fé hoje. Eu queria que você entendesse de fato, e aqui eu falo com sinceridade, a minha fé, ela é diferente da fé que eu iniciei lá quando eu me rendi a Jesus como meu Senhor e Salvador. É muito diferente. Para isso a gente precisa evoluir em crescimento e relacionamento com Deus. Eu espero, de verdade, que essas 3 verdades que aqui foram ditas sejam também um divisor de águas no seu relacionamento com Deus. E se esse vídeo realmente falou com você, comenta aqui embaixo. Tiago, eu também fui impactado por essa palavra. Escreve, eu fui impactado com essa palavra. Eu lendo isso, já vou entender que esse vídeo te ajudou. E também, uma outra forma de eu entender que esse vídeo te ajudou é você se inscrevendo no meu canal, curtindo, compartilhando com mais pessoas. Eu queria, de fato, que o Espírito Santo pegasse todas essas palavras que eu falei aqui e mudasse a tua vida hoje. Se renda a Ele. Tenho certeza que Ele vai fazer a tua vida diferente. Tá vendo um vídeo aqui do lado? Não? Não para por aí, clica nele, fica comigo e aprende um pouco mais da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.